Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, e dos versículos do 24 ao 33. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenham medo, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai do céu sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus continua falando para os seus discípulos, ensinando, exortando, orientando, animando, dando palavras de coragem. Hoje são muitas palavras de encorajamento que Jesus passa para os discípulos. E antes, Jesus começa ali querendo colocar os discípulos para reconhecer qual é de fato o papel do discipulado, do discípulo de Jesus. O discípulo não vai querer ser maior, mas vai querer ser o Cristo. Não querer ser mais do que Cristo. Jesus vai dizer: ora, o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Paulo nos dá grandes lições com este versículo. Paulo compreende tão bem isso aqui, que em muitas passagens Paulo vai dizer: eu em Cristo sou mais do que vencedor, né? É Cristo que habita em mim. Então, Paulo compreende que não é mais do que Cristo. Já é suficiente chegar a ser Cristo aqui, hoje e agora. E já é um grande desafio. E é respondendo a esse desafio que o próprio Jesus vai dizer: ora, se o dono da casa chamaram de Beelzebu, imagina os seus familiares. Ele está falando para nós. Ele disse em outra passagem: eu já não vos chamo de servos, nem escravos, mas vos chamo de amigo. Nós fazemos parte da família de Jesus. Ele diz: nós somos herdeiros e co-herdeiros de Jesus, da promessa de Deus. Ou seja, nós fazemos parte. Se Jesus foi condenado, se Jesus foi perseguido, se Jesus foi ali colocado em muitas situações difíceis, imagine nós. Se nós também buscarmos ser Cristo, quantas provações nós não passaremos? Quantas situações não serão colocadas ali com obstáculos? E aí Jesus vai trazer ainda mais orientações para os discípulos. Ele vai agora dar a palavra de coragem. Não tenham medo. Sejam corajosos. Falem a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquilo que é dito ali no escondido, proclame sobre os telhados. Aquilo que é dito ao pé do ouvido, proclame sobre os telhados. Naquilo que é dito na escuridão, proclame a luz. Não tenha medo. A verdade é quem liberta. E a verdade é Cristo. Se nós buscamos ser Cristo, se nós buscamos viver como Cristo, aí sim iremos fazer brilhar a luz de Cristo. Não andaremos nas trevas, mas andaremos na luz. E a verdade traz sempre as suas consequências. E assim foi com Cristo, e assim será com todo aquele que também
quiser traçar e trilhar este caminho de santidade. Jesus vai dizer, não se preocupe, vocês são tão importantes, né? Ele disse, olhe, vocês são tão importantes, imaginem só, né? Vós valeis mais do que muitos pardais, né? Se os homens se acham o máximo porque conseguem derrubar os pardais, mas eles derrubam, e com que autoridade? Né? E aí vem trazer também para os discípulos, né, que dizer a verdade também é estar sobre a autoridade da luz que é Cristo. Né? Não se fala a verdade se não se vive na verdade. Não tenha medo de matar o corpo, né? Mas tenham medo de matarem a alma. Essa deve ser a grande preocupação. E Dom Bosco já dizia, dai-me alma e ficai com o resto. Essa deve ser a preocupação do discípulo, né? Salvar a alma, salvar o espírito, estar em Cristo, viver como Cristo, ser ali homem e mulher do tempo presente, que é testemunha da luz. Dar testemunho de Cristo é dar testemunho da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não estarão sozinhos, eu estarei presente, eu os defenderei, né, diante de meu Pai que está no céu. Então, amados irmãos e irmãs, coragem. Jesus venceu o mundo e todo aquele que crê também será um vencedor. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.